Fala, galera do Replay. Nós estamos entrando aí em 5 segundos online na nossa segunda live da Jornada da Resina. Estamos ao vivo aí, Augusto? Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo na segunda live da nossa Jornada da Resina. Eu quero agradecer primeiramente em nome da equipe a todos vocês que participaram ontem, todos aí que assistiram o Replay e quem está aqui nos prestigiando novamente ao vivo. Boa noite a todos vocês. Meu nome é Augusto e muito obrigado pela presença de todos vocês aí. É isso aí, Pessoal, galera. aqui tá o áudio, a imagem, a recepção aí para vocês, para a gente já começar com o conteúdo aí. É isso aí. O pessoal ali tá falando que é de Uberlândia. Coloca aí, pessoal, de que cidade que vocês são, para a gente ir conhecendo também aí um pouquinho de vocês. A gente já viu aqui que tem um pessoal de Londrina, daqui da nossa cidade. Nós somos de Londrina, Paraná. Tem um pessoal aí de Uberlândia também. Comenta aí de qual cidade vocês são. E o pessoal que não assistiu o replay está disponível até quinta-feira da Live 1, que nós tratamos ali sobre o orçamento. Nós já vamos fazer uma revisão sobre isso. Nós estamos passando aí para vocês 4 dias de conteúdo exclusivo, começando aí o segundo dia da nossa jornada e o passo a passo aí de um projeto com resina epóxi, um projeto que nós fizemos aí recentemente e como que vocês podem entrar no mercado de trabalho e faturar com essa técnica também. Maravilha. Pessoal, o conteúdo principal de ontem aí que foi abordado foi justamente a questão aí das resinas, né, Jorge? Acredito que foi o momento mais importante, que é onde gera aí boa parte das dúvidas. Então, sempre se atentar àquilo que o seu projeto pede, se uma resina de alta espessura ou uma resina de baixa. Então, só recapitulando, resina de baixa espessura. Consigo aí fazer desde o selamento até uma única aplicação de 3 milímetros, com o tempo de cura de 3 dias. Já a resina de alta espessura, aplicação mínima de 1 centímetro, menos que isso. A resina não vai secar, no máximo até 5 centímetros, e o seu tempo de cura aí de 5 dias. Falamos ontem também sobre a questão e a importância de um bom planejamento, de você elaborar o seu orçamento, o cronograma seu de trabalho, verificar o teu espaço, se é adequado para o tipo de serviço do qual você está realizando, se atentar aí a todos esses detalhes e fazer um checklist ainda antes de iniciar. Como tanto eu e o Jorge comentamos com vocês, às vezes um simples potinho ali pode fazer muita diferença na hora de uma aplicação. Então sempre se atentar aos detalhes, desde ali dos materiais mais importantes, resina, madeira, molde, as ferramentas, mas também não vamos esquecer dos insumos ali que a gente vai estar utilizando nos projetos. E falamos também sobre a questão da matemática, de como eu encontrar a quantidade de resina que eu vou precisar para os meus projetos. No caso, a resina de baixa espessura, passei para vocês o cálculo lá que eu tenho um rendimento de 1,1 kg a cada metro quadrado, garantindo uma cobertura de 3 milímetros. Neste caso, então, vamos converter esse 1,1 kg para 0,11. Basta eu calcular o metro quadrado ali da peça em centímetros e adicionar vezes ali 0,11 que eu vou ter o quantitativo de resina. Isso, baixa espessura. Quando eu falo de alta, eu preciso entender ali que eu vou ter um consumo de 1 grama de resina para cada centímetro cúbico. Neste caso, então, basta eu cubicar a peça ali em centímetros que eu vou conseguir obter o quantitativo de resina de alta espessura. Então, com isso daí, eu já consigo ter um parâmetro para estar executando as peças ali, até falamos no caso deste projeto do aparador, que é o que nós estamos apresentando para vocês ali, de você cubicar a madeira e fazer a subtração do volume da madeira, para que então você consiga aí ter o seu quantitativo de resina. Legal? Então tá feito aí a revisão do nosso conteúdo de ontem. Alguma dúvida, né, Jorge? A live de ontem, ainda até quinta-feira, o pessoal consegue estar assistindo. O Jorge vai passar para vocês aí, então, o conteúdo que nós vamos abordar hoje com vocês e a gente já vai seguir com o nosso conteúdo. É isso aí, Augusto. Nós temos pessoal aí de toda a região do país, pessoal de Ubai, Dayatuba, Luiziburgo, Prados, aqui de várias cidades, Ilhéus, Aracaju, tem pessoal de Curitiba, que é próximo aqui, Maringá, que é mais próximo ainda, pessoal de São Paulo, de São Carlos, ali também no interior de São Paulo, tem gente aí de tudo quanto é lugar. Depois nós vamos assistir aqui e ver todo mundo aí que comentou a cidade, nós sempre assistimos o replay depois para ver
as interações que vocês fazem aí, conhecer um pouco de vocês também. E, galera, nós estamos passando para vocês o passo a passo de como que nós fizemos esse aparador, então nós vamos começar hoje, inclusive, com vocês sobre essa parte do selamento e do molde. Nós vamos passar aí durante essa jornada, iniciando hoje já esse passo a passo aqui do selamento e do molde logo em sequência. Nós vamos passar para vocês aí no decorrer da jornada também sobre as outras etapas, como que foi feito ali a aplicação da resina de alta espessura, a questão do desmolde também, como que nós desmoldamos essa peça e como que você pode fazer aí o desmolde do seu projeto, como que nós fizemos o lixamento ali, o pessoal sempre tem dúvida se a resina pode ser lixada ou não. Nessa foto aí mesmo, você pode ver que a resina ali, nós entramos com lixas bem grossas ali para tirar todas as imperfeições que ficaram sobre a madeira. A gente falou ontem sobre patologias, né, Augusto? Não, patologias a gente não comentou ainda, acredito que vai ser conteúdo de amanhã. Isso, nessa resina ficou uma patologia da resina, vocês vão ver aí no decorrer da aplicação, o pessoal sempre tem dúvidas aí sobre as patologias da resina, ou sobre se é patologia da resina, ou se é alguma patologia da madeira, e no caso dessa aplicação de alta espessura, ficou uma patologia da resina ali em cima da madeira, justamente porque era um tipo de resina de alta espessura. Quando ela se sobrepôs ali na madeira, ela acabou ficando com uma deformidade, porque a resina de alta espessura ela não pode ser aplicada ali com mais de 1 centímetro. Então, na camada que ficou, a parte da madeira, a gente precisou fazer um lixamento, como está na foto aí da etapa do lixamento, para vocês poderem acompanhar, para tirar toda aquela resina e depois fazer uma aplicação com a resina correta para aquela etapa, que era a resina de baixa espessura. Vocês vão acompanhar aí no decorrer da jornada todo esse passo a passo. Amanhã nós vamos colocar aqui em vídeo para vocês acompanharem a etapa da aplicação, como que foi feito o efeito metalizado ali em cobre dentro da peça também, já com a resina aplicada. E depois vamos passar ali para vocês também sobre a última camada de resina, o polimento e o acabamento ali nas bordas do projeto também, e aqui para vocês verem o projeto entregue, beleza? Então, na jornada, quem assistir aí os 4 dias vai ter todo o passo a passo que nós fizemos para fazer esse projeto do zero ali, escolher a madeira até a finalização e entrega para o cliente. E na live de hoje nós vamos tratar ali, a revisão nós já fizemos aqui com vocês, nós vamos tratar ali sobre as características da madeira, quais são as características dessa madeira que nós escolhemos e quais são as características das madeiras que vocês podem trabalhar aí com resina. Um pouco de segurança no trabalho também, para vocês saberem algumas questões básicas para começar a trabalhar com as ferramentas, principalmente se você vai utilizar alguma ferramenta de corte para madeira, alguma coisa nesse sentido. Vamos passar para vocês o molde que foi feito nessa peça e como que você pode também fabricar um molde do zero, utilizando apenas MDF, e uma parte importantíssima, que é o assunto principal da live de hoje, que é o selamento, que não pode faltar em qualquer projeto aí com resina epóxi. Então, se você vai trabalhar com resina epóxi e madeira, o selamento é uma etapa que você jamais pode pular, e na live de hoje você vai aprender o porquê disso. Isso mesmo. Pessoal, no caso, quando a gente vai falar de trabalho com resina, só respondendo a questão dos comentários, comecem a pesquisar os produtos na internet, né, Jorge? Às vezes é complicado encontrar em loja física, tem bastante pessoas atuando na área aí, dá uma pesquisada na internet, que daí vocês vão encontrar com facilidade. Tanto que aqui em Londrina, dificilmente a gente encontra esse produto em loja física. Então, quando a gente quer uma variedade, acaba comprando tudo aí pela internet. Vi aqui também, Jorge, bastante pessoas aí da comunidade presente aí, fazendo parte aí da live, pessoas até com dupla cidadania, né, um amigo lá de um outro país, e bastante gente do Paraná e até inclusive outro aí da cidade de Londrina. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre as características da madeira. Eu não vou me atentar a espécies de madeira, sempre falo isso aí quando eu passo esse conteúdo para o pessoal, que no nosso país aí temos mais de 1.500 espécies de madeiras destinadas somente ao uso da marcenaria. Então, se a gente fosse ficar aqui abordando, ficaríamos a semana toda e ainda não seria o suficiente. Então, o que eu tenho que me atentar quando eu estou trabalhando com madeira e quando estou trabalhando junto com a resina? A questão aí da dureza e as condições que essa madeira está. Vamos nos atentar, então, no princípio, madeira legalizada. Então, vou trabalhar ali com uma madeireira, com um local aí que tenha garantia, selo, me forneça uma nota fiscal, tudo certinho, por uma questão de segurança, questão ambiental aí, sem falar que muitas das vezes o seu cliente vai solicitar essas notas para você, porque acaba sendo que a garantia dele lá. Então, vamos ficar atento em relação à procedência legal da madeira aí,
para que não venha trazer problemas para ninguém quando estiver aí trabalhando com a resina. Não tem contraindicação, quase todas as madeiras eu posso trabalhar com resina sem problema algum aí. O que eu tenho que me atentar é umidade da madeira. Essa madeira está seca, ela passou por algum processo, uma autoclave ou coisa do tipo. Qual que é o índice de umidade? É interessante, pessoal, abaixo de 18. Como que eu fico sabendo disso? Vou perguntar lá para o pessoal da madeireira se essa madeira está seca, se essa madeira já foi tratada. Então vou me atentar a estes detalhes. Tá, mas e como que eu vou saber se essa madeira está molhada ou está seca? Basta alguns cortes ali numa ponta que você quer lixar, tirar, fazer alguns furos, analisar como que está a textura desse pó de serra, se ela está soltando ali principalmente na parte dos nós dela, alguma oleosidade, alguma nódia. Isso daí já vai ser alguns indicativos aí para você se essa madeira está em condições ou não. E também questão das suas impurezas. Se essa madeira sofreu um apodrecimento ao longo do tempo, eu quero valorizar isto com resina, mas será que eu não tenho partículas soltas ali? Sujeira, insetos, cascas, tudo aquilo que estiver soltando eu preciso remover, fazer uma boa limpeza, escovinha de aço ali, passar uma boa lixa, bater um ar nessa peça aí para deixar ela em condições, porque quando eu entrar com a resina, qualquer partícula solta ali vai desprender e isso vai aparecer lá na resina. Então vamos sempre se atentar a isso daí. Agora o que eu vou me atentar à questão da estabilidade da madeira, sua resistência, sua dureza. Qual o local que essa peça vai ficar? Qual o tamanho desta peça? É uma mesa muito grande? Vou dar preferência para uma madeira aí que seria utilizado na parte estrutural, que tenha lá uma resistência legal, que isso não venha a empenar. Vai ficar em área externa, por exemplo, uma madeira de pinos, ou quero fazer uma base de MDF cru. Não vou poder porque ela não vai resistir às intempéries do tempo. Mesmo que eu tenha a resina lá em cima, que ela é impermeável, ela está estabilizando, às vezes embaixo eu não apliquei resina, fiz somente um tratamento, apliquei algum outro produto, essa madeira pode sofrer com o inchaço, com a umidade, e isso trazer um problema para a resina lá na frente. Então vamos nos atentar a isso daí, quando eu vou fazer a escolha da minha madeira. O Jorge vai falar para vocês agora em específico sobre a madeira que foi utilizada neste projeto. É isso aí, para fazer esse aparador, pessoal, nós escolhemos ali um IP amarelo, nós escolhemos ele principalmente por essa característica que ele tem, todas as madeiras que são dos tipos IPs, independente se é IP amarelo, vermelho, preto, normalmente ali a parte do meio da madeira, ela tem uma cor diferente das extremidades. Foi por esse motivo que nós escolhemos aí, procuramos pelo IP. Além de ser uma madeira ali de alta resistência, ela é uma madeira que já tem a superfície lisa, então não é uma madeira como, por exemplo, a tábua de pinos. A madeira de pinos, ela é cheia de fibras, que é uma madeira mais conhecida aí. A superfície do IP amarelo já é uma superfície mais lisa, então não é necessário você fazer ali muito tratamento nas lixas para poder depois fazer a aplicação da resina. No caso dessa peça de IP amarelo, nós já pedimos ali ela no corte correto, que ia ser feito o aparador, então nós não utilizamos nenhuma ferramenta ali para fazer o corte dela. Ela, por ser uma madeira assim, muito densa e dura, ela pode dar um pouquinho de trabalho aí para o pessoal que vai fazer o próprio corte nela. Então você vai precisar ali ter uma boa tico-tico ou uma serra circular ali para fazer o corte nessa madeira. Ela é uma madeira bem dura, mas ali você não tem um risco também de, mesmo que você armazene ela, dela empenar ou acontecer alguma coisa desse tipo aí, que vai depois interferir no seu projeto. Mas é uma madeira, assim, de excelente qualidade. Nós pagamos aí, como eu falei ontem para vocês, no orçamento, R$600 para adquirir essa madeira aí para o projeto. E foi uma madeira, assim, que destacou muito na resina. Vocês vão ver ali na parte do selamento como já destacou. E é uma madeira ali super indicada para você que quer trabalhar aí com esses tipos de projetos. Não são todos aqui, pessoal, que vai fazer projetos grandes, que vão aí começar já a trabalhar com projetos de encapsulamento, mas essas técnicas que nós estamos passando aqui para vocês na live, são para vocês desenvolverem aí vários tipos de projeto. As características da madeira, como o Augusto falou aí, vocês podem observar essas coisas mais simples, pesquisar bastante aí na internet quais são as características que a madeira precisa ter ali para você fazer algum tipo de aplicação de resina nela, que você vai conseguir obter bastante informação também. Uma dica, né, Augusto, para o pessoal aí que não conhece muito aí sobre marcenaria, não tem experiência aí com madeiras, como eu antigamente também não conhecia nada sobre isso,
o pessoal gosta bastante de fazer parcerias com madeireira. Então, uma dica é vocês procurarem a madeireira aí na cidade de vocês. O pessoal da madeireira sempre, pelo menos aqui na nossa região, sempre que a gente visita, o pessoal fica louco que a gente faz as peças com resina. Eles sempre querem ali empurrar alguma parceria, alguma coisa ali para eles saírem em alguma vantagem. Mas vocês aí podem procurar uma madeireira ali que tem algumas peças ali que vocês podem fazer algum comodato, ou ter algum desconto, ou mesmo receber uma indicação, ou colocar até o seu próprio produto pronto lá, para depois revender na madeireira do seu parceiro e ter uma porcentagem lá para ele lá acordada. Mas isso aí da questão de você conseguir a madeira é bem tranquilo. O pessoal tem muita madeireira aqui no país, então eu acredito que em qualquer região eles não vão ter problema quanto a isso, né, Augusto? Correto. Pessoal, ainda falando em relação às madeiras, posso usar lá na minha base, né, Jorge? Compensado naval, o MDF, lembrando, desde que ele esteja cru, que ele não tenha com a lâmina de fórmica ali. E lógico que você vai avaliar o local onde vai ficar esse móvel, esse objeto, essa mesa que você está criando aí. Em relação, pessoal, à aplicação, se eu coloco alguma camada de resina antes, depois, a fixação, isso nós vamos trabalhar com vocês amanhã, justamente que a gente vai trabalhar sobre a parte das técnicas de aplicação. Então fica mais fácil a gente trabalhar isso com vocês amanhã, que a gente vai conseguir explicar isso com detalhes maiores. Eu entendo a questão da ansiedade aí, mas vamos por partes aí para não atropelar o sistema aí. Beleza? Então, pessoal, vamos sempre nos atentar. Legalidade da madeira, limpeza e a dureza. Como o Jorge falou, o IP amarelo, madeira aí de ótima resistência, utilizada em parte estrutural, até mesmo para fazer pontes. Pode trabalhar sem perigo nenhum. Madeira, ela tem um ótimo acabamento ornamental, aquela questão das cores ali, fica bem bacana de trabalhar. Pessoal, em relação à segurança no trabalho, vamos falar primeiro então da parte química do produto ali, da parte da resina, e depois algumas dicas aí para o nosso dia a dia, manusear ferramentas e entre outras. Como eu falei para vocês ontem, a resina em si ela não tem partículas tóxicas, porém o meu endurecedor tem. Então eu tenho que entender que eu estou trabalhando com um produto bicomponente. Então em algum momento eu vou estar manipulando o produto B ali, que é o endurecedor. O uso de luvas é fundamental. Qual luva que eu vou estar utilizando quando estiver manipulando resina? A luva tipo cirúrgico ali, para que isso não venha entrar em contato com a pele. Pessoal, para com aquela mania de querer abrir a embalagem e ficar cheirando aquilo ali. Não faça isso, pois pessoas com uma sensibilidade maior pode dar uma irritação na mucosa. Quando eu estou manipulando resina, diferente da tinta epóxi, ela não tem um cheiro agressivo, mas nem por isso que a gente vai ficar trazendo isso próximo ali e ficar inalando. Vai trabalhar com grandes quantidades de resina, estou despejando baldes ali. Interessante um óculos de proteção para que isso não venha entrar em contato com os olhos e nada do tipo. Então sempre se atentar quanto a isso na parte química ali do produto. Vou começar a lixar. Então vai ter aquela poeira, aquela fibra, tanto da madeira quanto da resina quando eu estiver fazendo o lixamento. Máscara de proteção ali contra sílicas e partículas soltas, para evitar que você fique inalando, porque essa poeira que você está inalando vai diretamente para o seu pulmão, infeccionando todas as suas vias respiratórias aí. Então sempre se cuidar quanto a isso. Estou trabalhando com máquinas, barulho, vamos utilizar um abafador. Não vou recomendar o tipo plug, porque como eu tiro e coloco, eu posso levar sujeira para o meu pavilhão auditivo. Em relação à questão das luvas, pessoal, vamos usar o bom senso. Quando eu estou manipulando resina, legal, vamos utilizar a luva. Vou lixar uma madeira, vou usar uma luva de lã própria para essa finalidade, mas eu vou trabalhar com máquinas, principalmente máquinas rotativas. Nesse caso, toma cuidado, porque a luva pode ser um problema. Ela vai poder enroscar e isso vai gerar um acidente ainda melhor. Então, nesse caso, evita usar a luva para evitar acidente. Vou trocar a lâmina da máquina, vou trocar a broca, tira isso da tomada por segurança. Verifica se a rede elétrica ali é compatível com a máquina que você está trabalhando. Vou cortar uma madeira, vou ver certinho, ver se a lâmina vai passar livre embaixo, se não tem algum objeto, parte da mesa ou algo do tipo. Faça a fixação utilizando grampos, para que você não precise com uma mão segurar a madeira e a outra cortar e você consiga assim ter uma boa estabilidade ali na tua máquina. Pega o cabo da ferramenta, joga por trás das costas. Esse cabo não vai ficar no teu caminho. Em algum momento você pode até vir passar com o disco em cima, dar um curto-circuito, estragar teu equipamento e entre outras coisas. Local de trabalho sempre organizado e sempre limpo, porque isso também é segurança no trabalho.
pois o acidente não é só aquele que causa lesão ao trabalhador, mas é toda aquela ocorrência que tem uma perca de tempo, tem um acidente da questão da lesão, mas eu também tenho perca de produto. Então, às vezes, lá você deixou um pote de resina aberto, você esbarrou e caiu ali, perdeu o seu produto, vai ter que adquirir outro. Isso também entra como um acidente de trabalho, que uma simples organização teria evitado. Vamos utilizar calçado fechado, calçado de segurança. O bom é, pessoal, que você use um avental. Por que um avental? Um avental para quando eu estiver mexendo com a parte da marcenaria e um outro avental para quando eu estiver resinando. Não que eu estou protegendo só a minha roupa, mas a minha roupa aqui, ela junta fiapo, ela junta sujeira. Na hora que eu vou fazer a minha aplicação, a minha própria roupa pode contaminar a minha peça. Tenho lá o cabelo longo ou queda de cabelo, alguma coisa, uso um boné, uso uma touca para evitar que fio de cabelo venha cair na peça e entre outras coisas ali. Limpeza, já vou adiantar para vocês, de ferramentas. Quero limpar embalagens ou alguma coisa. Tem embalagens que dá para limpar, tem outras que não dá. Usem o álcool de posto, o etanol. Não vamos usar o thinner, produto muito agressivo, isso faz mal, ele causa aquele desconforto quando você está inalando ele. Então vamos tomar cuidado. Álcool de posto, pessoal, dá super certo, é barato, encontro com facilidade. Eu e o Jorge compramos acho que uns 5 litros de etanol, já tem acho que umas 2, 3 semanas, não está nem na metade ainda, tem um bom rendimento. Então, para limpar as espátulas, batedores e entre outras, a gente usa só o etanol e dá super certo. Beleza, pessoal? Então, só isso. Segurança do trabalho, primeiramente, é a consciência. Para com essa mania de achar que o equipamento de proteção ele está te protegendo de tudo. O equipamento de proteção é a última barreira entre você e o acidente. Antes disso, consciência e organização. Ah, isso mesmo. A Patrícia, ela está correta ali. É uma luva de procedimento, uma luva cirúrgica aí como é comum conhecida, mas é uma luva de procedimento, aquelas luvas que vem em caixa mesmo, compradas na farmácia, beleza? E galera, nós estamos passando aí para vocês 4 dias de conteúdo exclusivo para quem chegou agora e o passo a passo desse projeto com resina epóxi. Nós vamos começar agora a passar para vocês o molde e em sequência o selamento, que é uma etapa fundamental ali no projeto, principalmente esse projeto que vai ser encapsulado. Não são todos vocês que estão aqui que vão fazer projetos desses, que vão fazer projetos maiores. Tem um pessoal aqui que já tem mais experiência, então já vai pegar a técnica aqui, já vai aplicar. O pessoal da comunidade aí já sabe todas as etapas como faz aí. Então, para você fazer outros tipos de projetos. E vocês mesmos que estão aqui aprendendo a técnica, começando agora, vocês podem começar com projetos maiores. Não são todos projetos com resina ali que você vai fazer e vai ter um custo ali de R$ 1.200 de resina. Você pode fazer tábuas aí que você vai gastar 15, 20 reais ali da quantidade de resina. Lembrando que você vai sempre comprar um kit ali de pelo menos 1 quilo e fazer várias tábuas. Mas fracionando ali, você pode fazer um projeto gastando apenas 15 reais de resina. A técnica que nós estamos passando aqui, que nós vamos passar para vocês aplicarem a resina de alta espessura, você vai utilizar para fazer qualquer projeto de alta espessura, seja uma river table ou um projeto de encapsulamento como esse. Depois nós vamos fazer uma aplicação aqui com vocês da resina de baixa espessura, que é a camada final, e essa técnica que vocês podem aí usar para fazer alguma tábua, alguma mesa, algum outro tipo de projeto, você não vai precisar investir tanto assim logo de começo. Então, o pessoal que está preocupado aí, se esses projetos com resina epóxi todos requerem um investimento muito grande na parte da resina, pode ficar tranquilo que até o pessoal da comunidade que está aí pode falar para vocês aí que eles começaram com projetos menores, alguns já desenvolveram, estão desenvolvendo projetos maiores aí e vai escalonando com o tempo, como foi com a gente também, né, Augusto? A gente desenvolveu muitos projetos menores e no meio desses projetos menores surgiam algumas encomendas maiores e hoje que a gente tem mais pedidos aí maiores do que menores aí no caso. Mas na verdade o menor ele anda junto, né? Tanto que tem aqui, acho que uns 15 dias a gente fez lá umas tábuas, pessoal, que teve um consumo de 30, 40 gramas de resina. Então foi bem tranquilos ali, porque eram tábuas de degustação que a gente estava fazendo. Então se fosse usar um kit ali mesmo, eu acho que daria para fazer umas 10 a 15 tábuas. Eu não me recordo quanto que foi investido na madeira, que a madeira foi uma madeira lá diferenciada, tudo. Mas se fosse para comercializar ali, eu acho que cada uma delas em torno de 120 a 140 reais ali. Cortada, aquelas madeiras lá custaram 30 reais. Eram umas peças de teca que a gente pediu para cortar o painel inteiro. Cada uma ali saiu 30 reais. E, Augusto, perguntar para o pessoal colocar aí para a gente por qual projeto que vocês pretendem começar, quem tem vontade aí de trabalhar com um projeto com resina.
Vocês querem pegar essas dicas que nós estamos passando e o passo a passo e aplicar aí para fazer um projeto de preenchimento, uma river table, uma mesa só com resina em cima, tábuas, luminárias, o que vocês querem trabalhar aí? Quais projetos que vocês já viram na internet e têm vontade de fazer? Ô Jorge, então, enquanto o pessoal vai falando, antes da gente partir agora para a parte do molde, acredito eu, né? Eu acho que é válido responder a pergunta da Andressa. Eu sei que a gente falou de resina ontem, mas a gente não abordou esse tema porque a gente focou nas resinas que foram utilizadas aí no projeto, né? Em relação, pessoal, à viscosidade. Quando eu falo de resina alta espessura, todas essas resinas são de baixa viscosidade. Tanto por que eu estou explicando isso? Até vou pegar um gancho porque o Jorge amanhã vai mostrar as aplicações e tem uma parte que ele teve que aguardar a resina trabalhar um pouco para criar um outro efeito, justamente por isso, por ela ser uma resina mais fluida. Já as resinas de baixa espessura têm o tanto de alta viscosidade quanto de baixa. Onde que eu uso um ou outro? O próprio nome já diz, né? Uma é mais grossa e a outra é mais fluida. Quero fazer efeitos, desenhos, mármore metalizado, efeito oceano. Eu quero que fique bem realçado o efeito que eu estou criando. Vou partir para uma resina de alta viscosidade. Vou deixar escorrer para as bordas, alta viscosidade. Só que eu vou fazer uma outra situação, vou fazer uma mesa 3D usando adesivo, vou fazer com fotografias, entre outros materiais. Nesse caso, eu já vou para de baixa viscosidade. Uma madeira que ela está toda cheia de detalhes ali, que eu fiz preenchimento, algo do tipo, eu quero que isso nivela bem. Baixa viscosidade. Então, cada resina tem o seu ponto certo de aplicação. Certo? Então vamos ficar atento na hora da escolha, pois isso é fundamental para o seu tipo de projeto. É isso aí, ó. Galera, tem um pessoal aí que quer fazer mesas mesmo, outro aí já tem 2 encomendas de bancadas. O pessoal quer usar a técnica para fazer mesas e aparadores ali. O Lenilson quer fazer uma mesa inteira de resina. O Elbio também ali quer fazer pequenos projetos, começar com projetos menores ali que você não precisa ter muito investimento. Deixa eu ver aqui, preciso atender um cliente. Olha lá, o Whindersson, que é da comunidade, foi lá atender um cliente. Daí, boa noite, Whindersson. Foi lá já atender um cliente. Pessoal que fazer mesa de centro, tem tudo quanto é tipo de projeto. E é isso mesmo, pessoal. A técnica que nós vamos aplicar aqui, mostrar a aplicação para vocês, vocês podem aí desenvolver o tipo de projeto que for mais conveniente aí para a situação de cada um, de acordo com as ferramentas que você tem também. Nesse projeto em si, a gente não utilizou muitas ferramentas, então, para o pessoal que já quer fazer aí projetos maiores, vai ser mais fácil de replicar também, não vai ser necessário você fazer um investimento muito grande ali em ferramenta. E passando aí agora, né, Augusto, o molde já para eles ali, como que vai fazer o molde para qualquer tipo desses projetos aí. Então, o pessoal que quer fazer uma river table, é desse jeito que o Augusto vai ensinar para vocês que nós fazemos um molde aqui. Nós vamos até rodar um vídeo, eu vou compartilhar minha tela com vocês. É desse modo que nós fazemos a maioria dos nossos moldes e que vocês vão poder aplicar aí para fazer uma bandeja só de resina, uma mesa ali de 2 metros, um aparador como que nós fizemos, apesar que nós não utilizamos ali o MDF, mas nós vamos mostrar tudo aí para vocês agora, beleza? Boa noite. Ô, Jorge, tem uma pessoa ali que ela fez uma pergunta, e essa pergunta eu não vou responder, mas eu vou já explicar, que é a pergunta da Soraya Veloso. Ela perguntou assim, que ela leu em algum lugar que a resina epóxi ela fica amarelada com o tempo. Como que ela pode lidar com isso daí? Nós vamos falar disso em patologias. Então esse tema específico será abordado ao longo da semana, sim, com mais calma. Então a gente vai falar sobre isso daí, explicar os motivos e até apresentar alternativas. Então, como ela perguntou, né, como lidar com isso, né? Então a gente vai trabalhar bastante essa questão aí das patologias com vocês. Vamos lá então, pessoal, molde. Aqui nós vamos apresentar 2 tipos de molde. Mas antes da gente falar, olha, faça assim ou faça deste jeito, entenda que o molde, na verdade, é algo que eu consiga fazer a contenção da resina. O Jorge, por exemplo, ele faz luminárias, às vezes, ali, utilizando caixinha de leite. Ele recorta ali, já tem o formato que ele quer, ela tem um revestimento por dentro legal. Então, molde é aquilo que eu consigo conter a minha resina, que não vai dar vazamento, que eu consiga ter o formato que eu quero. Tanto que para peças menores, esses moldes você consegue encontrar uma grande variedade na internet. O pessoal pergunta muito, poxa, e um molde redondo, como que eu faço? Posso usar lá um PVC expandido, posso estar usando a chapa acrílica, posso usar um ACM, dependendo dos casos, até mesmo fita adesiva eu consigo utilizar. Então, no nosso caso aqui, vamos falar da River Table. Vocês viram a foto lá de uma maior, agora mostrar para vocês aí
uma menor, como que isso é feito? Segue o mesmo processo. O que eu fiz ali? Primeira coisa, as medidas do projeto que eu preciso. As medidas já acabadas. Já foi tudo cortado, já foi tudo separado certinho. Deixei pronto ali as ferramentas que eu preciso. Perceberam que eu apliquei um adesivo? Este adesivo é encontrado em lojas aí para insumos de gráfica. Esse adesivo vinílico, ele vai fazer o quê? Vai servir como se eu estivesse untando a minha assadeira, para a resina não grudar na fórmica ali. Por mais que ela não tenha uma boa ancoragem, ela diretamente na fórmica ela acaba grudando. Quando você vai desplacar, isso dá trabalho. Então, coloco o adesivo. Augusto, só o adesivo? Tem outro produto que eu posso utilizar? Tem a vaselina líquida que você pode utilizar, que são as próprias para trabalhar com resina epóxi. Nada de produto à base de água, pois ele dá reação na resina. Então, não é aquela vaselina de farmácia, não. Vaselina industrial. Qual outro produto? Um molde pequeno como esse, até aquela fita durex larga de fechar caixa, poderia dar certo, mas como tem que passar muitas faixas, o adesivo aqui está saindo em torno de R$ 7 a R$ 8. Ele vem 1 metro por 1,40 m, rende muito. Eu usei o tack bond ali para fixar um pouco. Não porque é obrigatório, foi só para facilitar a minha montagem. Porque onde a resina vai entrar em contato, por exemplo, numa madeira, alguma coisa do tipo, não coloquem adesivo instantâneo. Vou falar disso em patologias para vocês o porquê. Fiz lá tudo certinho, travei, percebe que não tem nenhuma fresta ali, mas agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o silicone acético, não aquele silicone PVA ou PU. Pode ser o PU? Pode. Nesse caso não tem necessidade, certo? Porque ele não mancha, ele é incolor, é fácil de trabalhar. Silicone convencional, legal? Fiz ali o bom travamento, perceberam que eu montei na mão. A única ferramenta diferente que eu usei foi uma furadeira para fazer a guia. E agora nas frestas ali, para garantir uma boa vedação, estou aplicando silicone. Vou utilizar, pessoal, os próprios dedos ali depois para espalhar esse silicone melhor nos cantinhos ali. Tanto que percebe que na outra mão eu já estou com a luva para depois eu fazer isso daí. E uma dica, passei o silicone, deixa ele secar. Pelo menos 8 horas. Não adianta nada eu passar esse silicone aí e logo em seguida resinar. Vai vazar tudo a sua resina e quando ela começa a vazar, não dá para fazer muita coisa. Você tem que tentar conter da melhor forma possível, mas dificilmente você vai conseguir passar uma fita porque nada vai grudar ali. Então, estou passando ali o silicone bem tranquilo e é só depois garantir uma boa vedação, aguardar secar e o seu molde está pronto. E o legal, desmoldo isso depois com uma facilidade e eu consigo reutilizar. É isso aí, foi finalizado o molde. Esse é um molde que daí a gente pode fabricar independente do tamanho do projeto, né, Augusto? Próprio ali, de acordo com o projeto que vai elaborar. Já perguntou de cola quente, Jorge. Pessoal, cola quente, primeiro que ela dá volume. Ela não vai espalhar e garantir uma boa vedação. Segundo, muitos projetos na internet o pessoal usa cola quente. Será que aquele projeto não foi regravado em nenhum momento? Porque eu fico me perguntando isso, porque a cola quente, quando entra em contato com a resina, normalmente o objeto que foi travado ou ancorado, ele se solta. Então eu não recomendo o uso da cola quente, porque para nós não deu certo. Então vamos se atentar a isso daí. Eu particularmente não usaria. Que nem a Yanara falou ali, que massinha de modelar é perfeita para vedação também. A Yanara até fez um teste ali, ela usou no dela, falou que deu certo. Eu não sei se essa massinha de modelar dela foi aquelas de criança. Eu acredito que tenha sido. É isso aí. Qual o nome do adesivo? Adesivo vinílico, aqueles que você encontra em lojas de insumos para gráficas aí, papelaria. Ouvi falar que o Contact também pode dar certo, né, Jorge? Mas é um pouco mais caro, né? Sim, essa peça, inclusive, Augusto, a loja de adesivo lá estava fechada no dia, por conta da pandemia, tem um horário mais reduzido aqui na cidade. E nós acabamos ali fazendo, como o Augusto falou para vocês, na fita larga. Então, nós tínhamos ali a fita, já utilizamos, só dá um pouco mais de trabalho para você colocar a listra lá certinha para ficar uniforme, também ali depois não acabar marcando a resina, não ficar nenhuma ruga, mas você pode utilizar também. Eu, particularmente, gosto de usar muito mais o adesivo, prefiro 100% adesivo, porque é mais fácil de você aplicar e você ali tem uma superfície totalmente lisa, não vai ficar nenhuma marca ali na resina. Galera, esse molde da peça que nós fizemos do aparador, ele não foi feito no MDF,
porque nós temos ali uma placa de ACM e as laterais do molde nós fizemos ali em metal, porque ali é um molde já fixo para fazer várias peças, ali é num tamanho para fazer uma mesa de sacada. Então, como nós pretendemos aí produzir várias mesas de sacada, nós já mandamos fazer um molde de ferro para ficar fixo ali, a gente não ter problema ali da madeira do MDF acabar o pessoal até perguntou aqui nas dúvidas, Augusto, se pode reaproveitar. E o molde você pode reaproveitar, inclusive o de MDF, o de silicone. Mas como eu quero reaproveitar assim por muito tempo, já fiz um molde ali de ferro ali com umas barras de metal para poder ali ter um molde para sempre ali, não ter dor de cabeça mais com isso. Então, só tem uma dificuldade que eu vou sempre precisar fazer o projeto ali no tamanho do molde. No caso desse aparador, eu ainda fiz uma adaptação com a madeira. No vídeo da aplicação da resina, vocês vão ver, porque o molde ele era um pouquinho maior, eu num lado ali coloquei uma madeira com revestido de fita também, para ficar um pouquinho menor que o molde dentro, mas o molde ali ele era de metal nas laterais e a placa ali era de ACM. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está comentando. E nesse molde foi fixo por conta de fazer várias mesas desse tamanho. A gente pretende fazer várias mesas. Uma redonda também a gente fez um molde fixo para não ter dor de cabeça ali com o molde. A mesma coisa o pessoal que vai fazer peças menores, né, Augusto? Tem esses moldes prontos aí de silicone. Tem muita opção aí para você pedir na internet também para quem vai trabalhar com projetos menores. No caso ali, Jorge, também perguntaram em relação ao adesivo, né? Pessoal, o adesivo não é só na base, é em todo local que vai ter contato direto com a resina. Legal? E o silicone é aquele silicone comum mesmo, silicone incolor lá, o silicone acético. Entendeu? Então não precisa ter muita preocupação. Ah, mas e a caloria? Que a resina esquenta um pouco? Sim, mas eu preciso comprar um silicone para altas temperaturas? Não, porque vai ficar ali pouco tempo, ela já vai estabilizar. A resina ali, se for ainda mais uma de baixa espessura, coisa de umas 8 horas ela já estabilizou. Vamos aguardar lá os 3 dias para fazer o desmolde e tudo, mas não tem um aquecimento. E a resina de alta espessura, ela aquece bem menos do que a resina de baixa. Então não tem necessidade de ser um silicone para altas temperaturas. Por que a gente passa essas dicas, pessoal? Porque além de ser algo que deu certo para a gente, podem pesquisar no mercado. É o produto mais barato que tem para trabalhar. Que nem ali no caso, posso usar o papel contact? Posso, é bem mais caro, eu vou pagar o dobro do que eu vou pagar lá em 1 metro por 1,40 m, que são R$7 no adesivo vinil. Papel contact, dependendo, você compra um A3 ali, você paga 10, 15 reais. Então tem que ficar atento quanto a isso também, que a gente tem que se preocupar com a economia dos insumos ali. É isso aí, Augusto. Agora a gente vai entrar no assunto mais importante dessa live, né? Então, pessoal, presta muita atenção nessa parte do selamento, que é uma etapa fundamental ali para garantir um acabamento perfeito no seu projeto, porque esses projetos que vocês veem na internet, principalmente projetos americanos, são projetos ali que são feitos extremamente cuidadosos todas as etapas para ter um acabamento final perfeito. Então, muita gente que começa a trabalhar com resina não entende por que o projeto da internet fica lindo, maravilhoso, e o projeto dele não fica. A resina fica embaçada, fica cheia de bolha, ele faz a extração de bolha e mesmo assim surge bolha depois. A gente vai explicar isso para vocês agora na etapa do selamento, que é a etapa mais importante na hora de você trabalhar ali com qualquer projeto de resina epóxi. É uma parte assim que você tem que tomar mais cuidado do que na hora de aplicar a resina de alta espessura, porque essa é uma etapa que vai influenciar ali totalmente no acabamento do projeto. Maravilha. Pessoal, selamento é uma técnica e não um produto. Então, tanto que nas características de madeira eu nem abordei isso para deixar para abordar agora. Eu não vou poder resinar uma mesa, uma madeira, que ela esteja com verniz, que ela esteja com seladora, ou com qualquer outro produto. Se acontecer uma situação como essa, você precisa lixar e remover isso da sua mesa, da sua madeira. Por quê? Quando entrar em contato ali com a resina epóxi, vai acontecer o que o pessoal chama de arrepiar a pintura. E isso vai se soltar e não é legal, porque você vai perder lá o teu projeto. Então, primeira coisa é garantir isso daí. Então, o selamento ele não é um produto, não é um selador de madeira. Eu vou selar com resina de baixa espessura. Toda vez que eu falo resina, já estou considerando essa resina catalisada, componente A e componente B. Como que eu vou calcular essa resina que eu vou usar lá para o selador? Pessoal, é difícil de falar uma quantidade, por quê?
madeira mais porosa puxa mais resina, outras mais dura puxa menos. Então vamos se atentar a isso daí. O que eu recomendo, pessoal? Faça lá, por exemplo, estou trabalhando com uma resina lá de 50%. Coloca lá 50 gramas de resina, 25 de endurecedor, mexa lá pelos 2 minutos. Ela ficou como se fosse alta espessura ali no potinho que você está utilizando. Não fica mergulhando o pincel ali e usando como se fosse uma tinta. Essa resina vai aquecer e você vai perder essa resina. Então, misturei a minha resina, aplica ela na base, ou rolinho, ou pincel, já vai fazendo ali a pintura. Esse selamento você vai aguardar 24 horas para depois você começar a trabalhar com resina, certo? Augusto, o que acontece se eu não selar? Trabalho com isso há 4 anos. Recentemente a gente foi fazer uma mesa de fotografia. Os alunos que estão aqui na comunidade até viram esse vídeo. Eu caí na besteira de achar o quê? Madeira dura, essa madeira já tinha sido resinada num outro lado dela, não tem problema nenhum, não vou selar e vou jogar a resina direto ali. Essa madeira, ela começou a trabalhar, deu tanta bolha nessa resina que eu tive que lixar tudo, aplicar uma segunda camada, porque a primeira eu perdi tudo devido às imperfeições que ficaram por falta de um selamento. Então o selamento ele não é perda de tempo ou perda de produto, pelo contrário, é válido você fazer um bom selamento que você vai evitar muito problema lá na frente. Então o selamento nada mais é resina baixa espessura que eu aplico ou com rolinho ou com pincel ali em toda a extensão da madeira, em todos os lados. Nesse caso aqui uma madeira que foi encapsulada, isso tem que ser embaixo, nos lados, em cima. Vou aguardar lá 24 horas para depois eu começar a aplicar. Devo ou não lixar? Quantas camadas de selamento eu faço? Quantas forem necessárias? Isso vai depender muito da madeira que você está trabalhando. Eu devo lixar ou não? Por exemplo, eu selei e deu bolha. Já lixa essa bolha agora. Já não vou levar essa bolha para depois tratar ela lá na frente. Mas eu sou obrigado a lixar o selamento? Eu particularmente gosto. Quando eu falo lixar, não é remover, só vou dar uma fosqueada nele, uma lixinha fina, 220 ali, na mão mesmo, faço uma limpeza, isso vai facilitar a ancoragem da resina ali com o selamento, fica mais cômodo para trabalhar. E ali alguma imperfeição que ficou, eu já elimino ali mesmo. Mas eu percebi que em alguns pontos da madeira, puxou mais, ficou aparecendo a madeira. Volto, refaço o selamento de novo, para garantir que depois não venha dar bolha na minha resina, essa madeira comece a respirar e forme um ponto ali que me dê problema lá na frente. Então vamos ficar atento quanto a isso daí no selamento, etapa fundamental. Infelizmente o rolinho e o pincel você perde em cada uma das etapas. Compensa mais comprar outro do que tentar limpar, não limpa direito, vai ficar cheio de impurezas e se ficar aquelas ferpinhas, fica parecendo... Quando você apaga a borracha, se você tentar utilizar esse rolinho ou pincel de novo ali, vai soltar essas impurezas e vai contaminar a tua peça, certo? É isso aí, Augusto. E o selamento, pessoal, se você não fizer pular ali como o Augusto pulou naquele projeto, como nós já pulamos em alguns projetos no início, né, Augusto? Corria para aplicar resina. No começo era muito teste, a gente não teve isso de seguir uma pessoa para dar dicas, assistir uma jornada de resina. No começo ali ninguém trabalhava com resina epóxi em madeira, o pessoal estava começando, só tinha trabalhos realmente legais fora do país, então a gente teve que fazer muito teste para chegar ali. A gente chegou na conclusão que sem fazer o selamento a gente não pode tocar o projeto. E o selamento você tem que ter paciência, você tem que colocar o selamento já dentro do seu cronograma, lá na parte do orçamento, porque não adianta você querer apressar o seu projeto para querer ver pronto. É lógico que a parte da aplicação da resina, que amanhã nós vamos mostrar o vídeo para vocês fazendo a aplicação, é a parte mais legal ali, a parte que você dá vida no seu projeto, você mistura as cores ali dos pigmentos, é uma parte muito legal, é a parte que eu mais gosto também. Mas se eu quiser pular essa etapa do selamento aqui, eu achar que o selamento tá bom, o meu projeto não vai ter o acabamento legal. Nesse caso aqui do IP, vocês estão vendo ali a foto já na madeira ali, como ela foi pega na madeireira. Depois ali você já vê um selamento feito. Então nós fizemos ali uma etapa de selamento. A madeira ela já puxou, apesar de ser uma madeira ali que não é muito porosa, tem a superfície lisa, mesmo assim ela puxou.
Para fazer esse primeiro selamento, nós utilizamos ali apenas um rolo e também 100 gramas de resina, uma quantidade mínima ali de resina que você utiliza para fazer esse primeiro selamento, que a intenção é a madeira puxar mesmo, para você vir com uma segunda camada. Aí numa foto já está a segunda camada aplicada, vocês veem aí que aí a madeira já puxou bem menos, está bem mais aparente ali a resina, e como esse projeto ele vai ser encapsulado, eu não quero prevenir ali que não tenha nenhuma bolha, que eu quero que ele fique perfeito, eu vou fazer ali um terceiro selamento na peça. No caso, eu estou utilizando o soprador térmico, porque nesse projeto eu fiz ali um selamento dessa camada de resina maior ali, então foi utilizado no terceiro selamento 300 gramas de resina, aplicado com uma espátula dentada e utilizado o soprador porque ali ficou como se tivesse uma película de resina em cima, ali para prevenir totalmente as bolhas, ali ficou totalmente vitrificada já a peça, como vocês estão vendo aí na foto, e eu tive certeza ali que não ia surgir nenhuma bolha ali, nenhuma bolha indesejada no nosso projeto. O selamento, depois que você aprende que o selamento é fundamental, tem paciência de fazer, porque tem que aguardar o tempo de secagem da resina entre uma camada e outra de selamento, vai depender ali muito também da temperatura da região que você está, mas é necessário ali você aguardar esse tempo ali do selamento, colocar isso, além dos dias da cura da resina de alta espessura, colocar a cura das etapas do selamento ali, o tempo de secagem das etapas, para você poder entregar seu projeto ali no prazo também. Mas o selamento é uma etapa ali fundamental, importante, eu digo assim que é a mais importante para você começar ali o seu projeto é a parte do selamento. Se você errar aqui no selamento, você ali com certeza vai ter uma surpresa no acabamento do seu projeto. No caso aí, né, Jorge, também fica bem claro, né, indiferente se eu estou fazendo uma river table, encapsulamento, e eu optei em trabalhar somente com a resina de alta espessura, o selamento tem que ser baixa. Então, baixa espessura é uma resina que você que está trabalhando, fazendo projetos, tem que ter em mãos ali para quando vai fazer um trabalho desse. É o seu primeiro projeto, é o seu primeiro trabalho, o que eu recomendo? Já compra as duas, né, Jorge? Ah, mas eu vou gastar só um pouco. Não misturou componente A e B, tua resina tem validade de 1 ano, dado a sua data de fabricação. Você não vai perder essa resina. Você vai utilizar em outros projetos aí, sem problema. Isso aí. E, pessoal, se a peça que vocês vão fazer, a resina vai só em cima da madeira, vocês vão selar só a parte que vai de cima. Só a parte que vai ter contato ali com a aplicação de resina. Agora, como essa madeira ela vai ser encapsulada na resina, vocês vão acompanhar amanhã, ela vai ser ali selada nas laterais também, nós selamos ali com pincel nas laterais, 3 selamentos também, e no verso dela também foi feito 3 selamentos. Essa madeira ela foi selada inteira ali, foi encapsulada no selamento também, porque ali para não ter nenhuma bolha ali na hora que faz a aplicação da resina de alta espessura mesmo. E o selamento é o tempo de espera entre um ou outro 24 horas, né? Não adianta nada você aplicar e depois querer jogar outra camada em cima, que daí vai ser problema, ou a pessoa faz assim, eu vou selar agora e daqui a pouco eu já vou resinar. Então nem sela, já resina direto e assume teu risco, porque não deu tempo desse selamento agir, de tampar a porosidade, e na verdade você está só jogando o material fora. Então o selamento ele só é o processo completo quando eu faço e eu aguardo o tempo de cura. E até porque, né, Augusto, tem algumas etapas de selamento que, né, é necessário fazer um lixamento ali entre uma etapa e outra, porque pode cair alguma contaminação na peça, ou a madeira, dependendo do tipo de madeira que você vai utilizar, ela pode levantar ali algum fiapo e você vai retirar ali com a lixa para depois vir com a outra camada de resina. Pode ser que no primeiro selamento fique um efeito de casca de laranja, no primeiro ou no segundo, mas isso vai depender muito da porosidade da madeira, porque daí ela vai sugar mais a resina. Mas você pode quebrar na lixa ou fazer a aplicação da resina que vai cobrir esse efeito de casca de laranja. Normalmente aqui no nosso caso cobre. E para você também simular a resina aplicada, uma dica é vocês aplicarem um pouco de água, pega um pouco de água num copo e aplica ali num pedaço que tem os riscos. Se a água cobriu, a resina ali com certeza vai cobrir também o risco, beleza? Então é uma dica aí para vocês. Mas, pessoal, sério mesmo, não pulem aí, eu imploro para vocês, não pulem a etapa de selamento nos projetos, porque até o pessoal da comunidade a gente sempre vê, né, Augusto? Logo quando o pessoal entra na comunidade, acontece de postar lá alguns trabalhos que não foram selados, e lá que está o grande problema que aconteceu no projeto. A gente vê muitos projetos que dão problema por conta do selamento. Então, vocês que vão trabalhar aí com projetos com resina,
façam o selamento aí certinho, que vocês com certeza não vão ter surpresa ali na parte do acabamento, beleza? Pessoal, vocês viram... E um amigo ali, só para finalizar selamento, Jorge, um amigo ali, ele comentou assim, e se eu pegar uma peça pequena e eu quiser usar a luva mesmo, né? O que eu entendi ali? Estou usando a luva na mão e eu com a mão vou aplicando. Eu até entendi o questionamento dele por não querer gastar, às vezes, um rolinho, um pincel para fazer isso. Dá para ser feito também. Só tomar cuidado ali, lógico, né? Para não entrar em contato com a pele, né? Na verdade, lembra que ontem à noite, depois que acabou a live, eu falei para você, eu vou lá na empresa mexer a peça redonda, o efeito, né? Sim. Eu, inclusive, selei uma peça com a mão. Lá, coloquei uma luva e tem uma peça lá de Guarantã que a gente vai fazer um encapsulamento depois. O pessoal pode ver lá no nosso Instagram, quem nos acompanha lá na rede social. Mas eu acabei, não tinha um pincel ali, fazendo o selamento porque era uma peça pequena. Joguei a resina e espalhei com a mão mesmo para Guarantã absorver. Sempre usa luva, pessoal. Eu vejo um pessoal mexendo com resina sem luva, eu fico de cara, assim. O Augusto até sabe que eu gasto muita luva, né, Augusto? Mas para mexer com a resina, usa luva, porque depois você não vai ter nenhum tipo de problema, e até para tirar a resina mesmo. Mas eu fiz ali o selamento com a luva e não deu nenhum problema, não. Ali foi... Hoje eu fui lá de manhã, tinha absorvido bem, não ficou a marca da mão, mas isso aí vocês vão no tempo, no dia a dia. Numa peça dessa, nesse projeto, eu não ia arriscar ali fazer com a mão. Essa peça de Guarantã é uma peça ali que a gente vai fazer, uma peça menor, então eu não ia pegar ali e esperar, comprar um pincel, um rolinho para fazer esse selamento. Eu podia ali, era mais um teste que eu vou fazer. Agora, se você vai pegar um projeto ali sobre encomenda para o seu cliente, não vai nessa de economizar com um rolinho ou um pincel e querer fazer tudo na mão, que não vai dar certo. Por exemplo, no selamento aqui desse aparador, eu não ia fazer com a mão, que ia ficar toda a marca ali dos dedos no selamento, então não ia dar certo. Esse último selamento, eu utilizei a espátula dentada, que daí você consegue reutilizar também. E a Jaiá Ribeiro falou assim, se a madeira for irregular, com rompimentos, fissuras, ranhuras, como que eu faço o selamento? Pincel. Se a madeira tem essas irregularidades, ainda mais é preciso fazer o selamento. Porque nessas rachaduras você não consegue ver até que ponto que ela penetra dentro do cerne da madeira. É mais arriscado ainda numa madeira como essa eu não fazer o selamento. Então o selamento, pessoal, é etapa fundamental. Eu e o Jorge perdemos muita resina, muito projeto, por desconhecer no começo essa questão do selamento, a sua importância, de não fazer. E aí a gente queria terminar o projeto e estava tudo cheio de bolha, tinha que vir lixar, reaplicar outra camada. E aí, com o tempo, a gente foi pegando a prática e hoje a gente traz com a gente essa questão de trabalhar aí com o selamento de uma maneira obrigatória. É isso aí, galera. E como o selamento é importantíssimo, aí eu vou fazer um post agora aí para vocês sobre o selamento no Instagram. Até o pessoal que perguntou aí sobre esse selamento na fissura, quem for no nosso Instagram e ver lá em destaques, nessa semana eu fiz um selamento ali em umas bolachas que tinham essa fissura e tem lá o stories gravado para você ver como eu fiz esse selamento aí para vocês. Beleza? Maravilha. O Guto Prado, ele está perguntando ali direto sobre a questão de corte na resina, furo. Guto, eu vi a sua pergunta desde a primeira vez que você postou já. A gente vai trabalhar sobre isso com vocês aqui também, tá? Então, se a gente não respondeu agora, porque vai ter um momento próprio, que a gente vai falar de acabamento, de lixamento, de aplicação. Então, tem muito conteúdo legal para a gente aplicar. Então, a gente, como eu falei hoje, né, a gente está indo por etapas, né? Desde lá do meu planejamento, do meu orçamento, e até teve um que comentou assim, mas essa resina posso calcular no preço final? Deve. Tua resina faz parte do teu orçamento. Então, toda a resina que eu vou consumir, desde selamento e a aplicação, isso já está embutido no valor do meu projeto. É isso aí, galera. E eu trouxe aqui para vocês hoje mostrar um trabalho aí de um aluno que postou lá na comunidade também, para o pessoal aí que tem dúvidas, como tem o exemplo das ranhuras, aí tem um exemplo de outros projetos lá nas nossas redes sociais, e essas técnicas que nós estamos ensinando para vocês aqui nessas lives exclusivas, vocês podem aplicar aí para fazer qualquer tipo de projeto. Por exemplo, esse trabalho aqui do Fábio, o Fábio começou ali a fazer por hobby, não sei se ele está aqui na live, se ele tiver, dá um alô aí nos comentários, mas o Fábio começou aí a fazer por hobby, é uma mesa que ele fez para a casa dele mesmo ali de um efeito Mário, ele não começou ali por projetos grandes, começou a trabalhar com isso aí recentemente, depois ele já fez ali outro tipo de projeto com esse mesmo efeito Mário ali, aperfeiçoando a técnica, daí ele já fez uma mesa de centro, aqui ele fez um investimento menor para fazer essa mesa redonda, foi investido ali cerca de R$120, venderia facilmente por 300, 400.
Depois daqui ele já fez uma mesa de centro e hoje ele postou lá que está com um trabalho de encapsulamento na comunidade, que daí é um projeto maior, bem parecido com esse aparador. Então, o pessoal que quer começar aí, é só uma dica de trabalho que eu trouxe aqui para vocês verem um exemplo, né, de alguém que começou recentemente a trabalhar com isso e hoje já consegue aí desenvolver os próprios projetos e está se tornando uma referência na área. Nós temos muitos outros alunos que desenvolvem... O Fábio está online sim, Jorge, olha lá, o Grupo Nerf eu acredito que é o Fábio. Fábio, acho que tá. Quem que é? O Grupo Nerf ali, se eu não me engano, eu acho que é ele. Você perguntou, o Fábio tá aí e falou, eu aqui, ó. Aqui o Fábio. Ele é o dono da arte. Agora ele postou lá na comunidade que já está até com um projeto maior de encapsulamento, que é bem parecido com esse aparador. É um projeto até parecido com uma encomenda que eu tenho também, que é para encapsular aí, balas de revólver. Então, ele vai fazer um projeto parecido com um projeto que eu vou desenvolver também, mas já está aí com um projeto maior, uma encomenda lá da região dele, e se desenvolveu em pouquíssimo tempo. Então, vocês aí que também não conhecem nada sobre resina, que não têm experiência na área, podem vir a aprender aí e se desenvolver e postar os seus projetos e produzir projetos aí maravilhosos como vocês veem na internet. E galera, como hoje o tema principal aí foi selamento, eu vou colocar uma hashtag hoje, eu estou colocando aqui no meu Instagram, no nosso Instagram da Arte em Madeira, né? Um vídeo aqui, vou compartilhar agora com vocês sobre o selamento. Hoje, acredito que ficou bem claro para vocês na live que o selamento ele é importantíssimo, ele é fundamental, não pode deixar de fazer, o selamento ele é tudo. Então, eu coloquei um vídeo agora no Instagram, aqui da Arte em Madeira. Quem não está nos seguindo aí não está nos seguindo nas redes sociais, pode nos seguir aí no Instagram, é só colocar a câmera do celular aí no QR Code e comenta nesse vídeo lá, selamento é tudo, para a gente poder acompanhar quem que está aqui na live e tem Instagram também, está nos acompanhando lá nas nossas redes sociais. O nosso intuito de trazer esse conteúdo para vocês, trazer detalhadamente um projeto que nós fizemos recentemente, é passar mesmo conhecimento para vocês, ajudar as pessoas aí que querem aprender com a técnica e desenvolver, e oferecer uma ajuda que nós não tivemos lá no começo. Com isso, nós trazemos aqui uma audiência para o nosso Instagram, para o nosso canal do YouTube. Quem não curtiu esse vídeo da live de hoje, clica aqui no joinha e curte o vídeo, que nós estamos passando aí conteúdo exclusivo mesmo para vocês. É conteúdo que não está nem na nossa plataforma ainda, conteúdo assim super quente. E também comenta lá, entra no nosso Instagram, faz um comentário e nos acompanhe nas redes sociais para vocês poderem receber outros conteúdos. Eu postei um vídeo mostrando o selamento dessa peça do aparador e falando um pouquinho sobre selamento. Então, você que está aqui na live, entra lá no nosso Instagram e comenta com a hashtag selamento é tudo, beleza? Eu vou ver todo mundo que comentar aqui. Isso aí, pessoal. Vamos lá. Jorge, acredito que por hoje... parte do conteúdo pesado era esse, né? Porque a gente vai entrar as dúvidas. Maravilha. Isso, nesse novo formato de live que a gente fez, de trazer um projeto completo para vocês, o nosso intuito é deixar um espaço um pouco maior para as dúvidas, para poder tirar qualquer dúvida que vocês tenham relacionadas ao projeto em específico, quem já quer replicar esse projeto, ou qualquer dúvida que você tiver relacionada aí a alguma das etapas do projeto. E as demais dúvidas aí para o pessoal. Eu vou deixar a tela aqui no nosso Instagram para o pessoal poder ir vendo, comentando, mas a gente já vai abrir para as dúvidas do conteúdo de hoje, que são as dúvidas sobre as características da madeira, sobre os tipos de madeira aí que vocês podem fazer nos seus projetos. Se você tem alguma dúvida, coloca aí que a gente vai estar respondendo. Sobre a segurança no trabalho, se você tem alguma dúvida também, sobre o molde, quais tipos de materiais que vocês podem usar aí para fazer o próprio molde. Vocês viram ali que eu quis economizar tempo com o molde, então já vou fazer vários projetos do mesmo tamanho, então já fiz um molde ali de metal para não ter dor de cabeça com isso. E qualquer dúvida aí também sobre o selamento, beleza? E na live de amanhã, pessoal, catálise nós já trouxemos para a primeira live, então amanhã nós não vamos mostrar o vídeo fazendo a catálise, mas vamos ali recapitular um pouquinho sobre a catálise, porque nós vamos mostrar a técnica de aplicação para vocês, vamos mostrar sobre os tipos de pigmentos que são utilizados, que nós utilizamos aí no nosso dia a dia, e que vocês podem utilizar, e qual que foi o tipo de pigmento que nós fizemos o efeito 3D ali dentro da resina, depois de algumas horas que ela foi aplicada, como que nós fizemos, né, também essa aplicação ali da resina de alta espessura. Eu vou colocar o vídeo completo aqui para vocês acompanharem tanto a aplicação da resina de alta espessura e como que foi feito aquele efeito dentro da resina, que são umas linhas de efeito metalizado cobre por dentro ali da resina,
como que foi feito o desmolde também, e amanhã sim nós vamos falar ali sobre as patologias. E vou deixar na tela enquanto a gente responde as dúvidas, Augusto, do Instagram, para o pessoal que não nos seguiu ainda, nos seguir lá nas redes sociais, retribuir esse conteúdo exclusivo que a gente está passando aqui para eles, beleza? Maravilha. Continuando ainda no selamento, né, Jorge? É legal falar, né? Tudo que eu vou colocar na resina, vou selar. Tem que selar. Vou fazer em cima de uma bancada de mármore, vou fazer em cima de bancada de granito, vou colocar objetos lá dentro, eu vou fazer o selamento. Então, sempre ficar atento com isso daí. Beleza, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, então. Perguntas que começarem a entrar agora, né, Jorge? Senão a gente vai ter que contar todo o chat lá, vai ficar mais complicado aí pra gente. É isso aí, pessoal. Vou fazer um desafio aqui também. Se tiver ali 50 comentários no nosso Instagram, eu vou colocar o vídeo aqui fazendo, na última live que nós vamos trazer o polimento, como que eu fiz um vídeo ali fazendo o polimento e a borda, porque a borda desse projeto, assim, ficou incrível, sensacional como ficou o efeito ali na borda. Na foto que eu mostrei para vocês aqui da borda, dá para ver. E se tiver 50 comentários nessa foto, além de explicar como que é feito a borda e tal, eu vou compartilhar aqui com vocês na live o vídeo fazendo essa borda ali, lixando, e vocês vão ver que foi fácil de fazer, mas vou ensinar vocês certinho como que eu fiz para chegar naquele resultado lá final, beleza? Pessoal, que no caso ali perguntaram, não foi só uma pergunta nesse sentido, mas o que é encapsulamento? Encapsulamento é algo que eu vou embutir, que eu vou envolver com resina. Então eu tenho resina em todos os lados ali e aquele objeto está ali no meio. Então isto é encapsulamento. Criei o quê? Uma cápsula de proteção. Ó, então eu estou pegando aqui a pergunta da Patrícia. Depois da Patrícia aí, quem fez pergunta antes, copia e cola, mas não precisa copiar e colar várias vezes para a gente conseguir atender aqui a maioria do pessoal, beleza? Então aí a partir da Patrícia, da pergunta aí de se sela as tábuas de frios, vocês podem copiar e colar se não perguntaram ainda depois dela, beleza? Respondendo a Patrícia de Souza Gorjão. Sim, deve selar, sim. Então, foi o que eu falei. Ah, mas é só uma pequena parte. A peça que nós fizemos lá de 30 gramas de resina foi aplicada em 10 centímetros ali. E aqueles 10 centímetros foi selado, foi aguardado o tempo de cura para depois aplicar resina. É isso aí. Posso aplicar resina em fórmica? Pode, só que ela vai desplacar com uma certa facilidade, dependendo da fórmica, até porque a boa parte dos materiais das fórmicas novas que estão vindo hoje são formas plásticas, então você não vai garantir uma aderência, tanto que a gente usa o adesivo plástico como desmoldante. Então, já respondendo a pergunta de outros ali, posso aplicar em cima do plástico? Pode, vai se soltar. Se aquilo for para ser um molde, legal. Se aquilo fazer parte do projeto, ele tem que estar embutido dentro da resina, senão ele vai se soltar. Posso usar em tábua de carne? Eu sei qual foi a pergunta do Antônio. Em relação à questão de risco, se pode usar na tábua inteira. Posso. Vamos falar de riscos de amarelamento em patologias para você. Tanto que a gente recomenda o quê? Eu tenho lá uma tábua, eu faço um efeito num canto ali com resina e o outro eu deixo na madeira para eu estar trabalhando. Mas, e se porventura eu fiz e eu acabar ingerindo? Depois que a resina está seca, não tem problema nenhum. Lógico que eu não ficar comendo resina o tempo todo ali, né? Mas ela acaba se transformando em atóxica depois que ela seca. Posso usar de forma chapa galvanizada? Pergunta do Cris Massotti. Pode sim, Cris. É um excelente modelo aí que você consegue fazer, porque você consegue reaproveitar. Só vamos tomar o cuidado de não se cortar com essas chapas, porque normalmente são extremamente finas e cortantes. O Júnior Vercosa. Posso rever a aula de amanhã? Não poderia participar ao vivo? A aula de amanhã já foi gravada, meu querido. Não tem como ser ao vivo direto. Então você vai assistindo essas daqui para frente ao vivo e a de ontem você acaba reassistindo aí. Não, mas ele não vai poder assistir amanhã. Ah, poderia assistir a aula de manhã, entendi. Você pode assistir até quinta-feira às 19 horas. Ela vai ficar disponível o replay da aula de segunda, quarta... Aí lembrando, né, Jorge, segunda, terça e quarta, a de quinta-feira, né? A de quinta-feira eu acho que não tem replay, né?
A de quinta-feira ela não tem replay, daí vai ser só ao vivo mesmo, para até prestigiar vocês que estão acompanhando ao vivo aí, não vai ser liberado o replay, porque daí a gente já encerra a jornada ali, beleza? Maravilha! O Murilo Garcia pergunta: põe uma camada de baixa espessura no molde antes de pôr a peça de madeira? Se você está encapsulando ela inteira, sim, Murilo, seria mais ou menos essa técnica. A gente vai falar disso amanhã com mais calma, mas você vai ver que tem várias formas de você trabalhar em relação ao encapsulamento. Tanto que a gente está fazendo um outro projeto, né, Jorge, que a gente vai seguir esse método, né? A gente vai fazer uma camada de resina primeira, depois vai embutir os objetos, depois outra. Eu acho que vai dar umas 3 camadas aquele projeto ali. Formas de acetato servem como molde? Serve. Vamos só pensar que às vezes o acetato, por ser muito fininho ali, pode flambar e você não tem uma resistência legal, que é o mesmo que acontece quando a gente usa fita adesiva. Então fica atento em relação também se ele vai conseguir manter uma parte bem legal ali, mas dá para fazer. Como se faz as bordas, isso aí nós vamos ver, né, Augusto, ainda no decorrer da jornada, e é esse o desafio aqui. Nós já estamos aqui com 40 comentários no vídeo que eu postei no Instagram. Se tiver ali 50 comentários, eu vou compartilhar o vídeo na live com vocês, não na live de hoje, né, que nós já vamos encerrar depois das dúvidas, mas vou ensinar vocês ali no vídeo como que foi feita essas bordas ali, na parte tanto de fazer o lixamento quanto o polimento dela. Então, no caso, a pergunta da Roseli: como faz as bordas vai ser trabalhado ao longo da semana na Luartes para fazer a pia que tem área molhada. Tem outra técnica? Quando for fazer a pia lá no seu caso, sua peça, tanto como a madeira, tem que estar completamente seca. Faz tudo certinho, deixa secar. Depois que secou, a resina é impermeável. Existe resina ruim? Como saber? Simples, meu querido. Se você consegue ter lá uma noção, você pesquisou num lugar, vende a tal preço, pesquisou em outro, é a tal preço, e está tudo naquela mesma faixa, do nada aparece alguém te vendendo um produto milagroso por menos da metade do preço, eu desconfiaria. Então vamos ficar atento quanto a isso daí. Eu particularmente compro de empresas que já estão há alguns anos aí no mercado, que já trabalham com isso há algum tempo, para eu não correr esse tipo de problema. Anderson Pinheiro pergunta: boa noite, do Rio de Janeiro. A gente vai estar no Rio em novembro, falar nisso. Gostaria de informações como resinar bolachas de madeira com fissuras e ranhuras. Obrigado. Eu não iria responder a sua pergunta hoje, porque a gente vai trabalhar de aplicação amanhã, mas a pergunta do Anderson em relação a selamento, outras perguntas aí, pessoas perguntaram também. Depende muito. Ela está vazada para o outro lado, vai ter que criar um molde embaixo, vai ter que vedar, porque senão vai vazar toda a tua resina. E faça o preenchimento normal. Só que como que tá a altura dela? É alta, é baixa? Uso alta, uso baixa espessura? O que eu vou fazer ali? Aí fica ao seu critério para saber o tipo de espessura que tem por tipo de resina, aguarda secar e vai fazendo. O legal dessas fissuras é que tem um pessoal, né, Jorge, preenchendo a fissura com uma resina pigmentada numa tonalidade e depois cobre com uma incolor e dá aquele contraste bem legal. Arthur Santos: posso pintar com tinta PU e resinar por cima? Dá alguma reação? Nunca tentei. Não recomendo. Eu já vi pessoas que pintaram com tinta epóxi. Tanto que você lembra que tinha um pessoal lá que fazia essa técnica, né, Jorge? Passava uma base, pintava com tinta epóxi e depois resinava, né? Então aí, no caso, com a PU, eu não sei te dizer. Nunca arrisquei fazer. Ricardo pergunta: posso aplicar em fórmica? Nós já falamos sobre isso aqui nas dúvidas, não aconselho. Romário Júnior: como selar uma bancada de concreto? Aguarda o concreto secar, começa por aí, no mínimo 28 dias. Dá uma boa lixada, uma boa limpeza para arrancar todas aquelas poeirinhas. Rolinho e pincel com resina normal, como nós explicamos. Mesmo procedimento. A Isabela Barbosa: balcão de pia de concreto. Eu uso resina ou porcelanato líquido? Adorei a pergunta dela, Jorge. Pessoal, porcelanato líquido e resina epóxi é a mesma coisa. Só que quando esse produto chegou aqui, ele se popularizou com o pessoal que aplica isso no chão. Não é a minha ou a especialidade do Jorge, a gente não trabalha com isso. Porém, aí ele ficou apelidado de porcelanato líquido. Aspecto brilhante, aqueles sem emendas, a boa resistência que o produto tem, aí ficou este apelido. Mas, na verdade, é tudo resina epóxi.
É isso aí. Respondendo aí a pergunta do João Vitor, eu descobri sim, eu estou até com a tabela aqui em mãos. A AT 2018 e a AT 2017 da atual são resinas de baixa espessura mesmo, para você fazer laminação. Resina da atual de alta espessura é a Arte Cristal. Maravilha. Valdirene Gonçalves. Mesa artesanal de pneus com tampo de madeira. Posso passar resina no pneu? Ele aceita resina? Valdirene, eu vou ser bem sincero para você, eu nunca resinei pneu, nunca resinei borracha, nunca conheci alguém que tenha feito um trabalho como esse. O que eu aconselho? Você quer resinar o tampo lá? Legal. Pega um pouquinho de resina, faz um teste num pedacinho de borracha ali, você vai gastar lá umas 20, 30 gramas de resina, você já consegue ter uma noção se isso vai desplacar ou não. Eu acredito que você não vai conseguir, mas como eu falei, eu nunca fiz e nunca conheci alguém que fez. Então eu não sei como que o produto responde ali ao entrar em contato com a borracha. É isso aí. Antes de colocar a pergunta aqui, já quero comunicar e agradecer também vocês pelos comentários. Já tivemos 50, então o vídeo aqui do polimento está disponível. Mas quem ainda não comentou, vai lá no nosso vídeo que nós postamos no feed do Instagram, faz um comentário que você está aqui na live, comenta ali com a nossa hashtag da live de hoje, que o selamento é ali importantíssimo, o selamento é tudo. E eu quero agradecer também a todos vocês que estão nos seguindo aí no Instagram. Nós já estamos aí quase batendo 8 mil seguidores, provavelmente a gente bata 8 mil seguidores aqui ao vivo, e eu ainda agradeço vocês. Mas eu queria muito, a gente fica muito feliz ali com esse retorno que vocês dão também, a gente passa esse conhecimento para vocês, as dicas aí que nós levamos anos para adquirir, e vocês nos retribuem aí e a gente fica muito feliz mesmo com esse feedback positivo de vocês nos comentários, tanto no WhatsApp quanto no Instagram, e até aqui na live também nos comentários, né, Augusto? A gente sempre recebe muito comentário positivo do pessoal, então, enquanto tem aí 400 pessoas ao vivo, eu já quero deixar o meu agradecimento aí, em nome da equipe, a todos vocês, beleza? Isso aí, pessoal. Agradeço a todos vocês também. Tudo rústico, com as bolachas, tem as bordas curvas nas laterais. Posso espalhar com um pincel? Pode. E uma dica para você, já que você quer deixar escorrer nas laterais, vá na resina de alta viscosidade. Não tenta fazer com a baixa viscosidade, que você vai se frustrar e vai ter muita dificuldade para fazer os teus trabalhos. Então, trabalha com alta viscosidade, que para o seu caso de deixar escorrer, vai ficar legal. Posso aplicar em papelão? Eu acredito que eu respondi a Ellen na plataforma do curso sobre isso. Ellen, nós nunca resinamos papelão. O que acontece às vezes ali? A gente já teve caso, né, Jorge, da resina escorrer, cair em cima, e ela dá uma ancoragem legal, ela gruda, a gente tentar tirar, acabar rasgando o papelão, mas só porque a gente usou ele como uma base ali para uma lona de proteção do chão ou do local. Então nunca resinei um papelão, não posso te dizer como que isso vai responder ao longo do tempo. O Mório e a Vivi perguntam, a perda de resina, tipo uma desidratação, como se estivesse murchando com o tempo? Não. Isso não ocorre. Jocélia, formas de acetato servem para molde? Como eu já havia respondido, a mesma pessoa. Sim, porém, pode ser que ela não dê uma estrutura legal dependendo do que você está resinando. E o Renan pergunta, que tipo de madeira eu uso para trabalhar com relógios? Engraçado, tem uma aluna nossa que trabalha com essa especialidade, né, Jorge? E eu acredito que ela tem feito isso no Pinos, viu? Que tem umas bolachinhas de pino com uma espessura lá, que dá para fazer esses tipos de trabalho. Aí você consegue até mesmo furar atrás ali com uma tupia para encaixar a máquina, fica bem legal. André Cabral, posso... Não vou nem responder, Jorge, pode mudar. Não pode, na verdade, André. Eu até coloquei aqui para dar uma dica para vocês. Nada que for peixe real, algum objeto, mesmo que seja uma borboleta, mesmo que já tenha morrido, não é legal você utilizar com resina, até ali, principalmente se você for fazer, vender, comercializar objetos ali, vai soar muito mal ali, vai pegar mal para você ali, para os seus clientes. Então, ali, mesmo que
seja ali um animal que já tenha morrido, que já aconteceu com alguma coisa, não caiam nessa aí, pessoal, porque hoje em dia é complicado. E também a gente não recomenda, a gente não gosta também particularmente muito desse tipo de trabalho. Agora, diferente de folha seca, que fica bem legal, né, Augusto? A folha seca daí pode valorizar a natureza. Só que a folha seca, aí a gente tem um problema aí, Evandro. O que acontece, meu querido? Quer criar uma mesa com folha seca no meio da resina. É necessário selar as folhas? É. Só que você entende que a folha está bem frágil ali, né? Então, se eu tentar passar resina com pincel, algumas vão até quebrar ou alguma coisa do tipo. Nesse caso, tem um spray que é um spray para proteção de fotografia. A gente usa um da Color Gin, mas tem de outras marcas. Dá uma pesquisada. Spray de latinha mesmo para proteção de fotografias. E aplica, neste caso, esse spray. Que daí, como a folha já está seca, já está desidratada, ele vai impermeabilizar, porque se eu aplicar a resina diretamente na folha seca, ela vai ficar com aquele aspecto de molhado, e quando a resina secar, o aspecto de molhado vai continuar ali. E o Linker LC, não sei pronunciar seu nome, meu querido, desculpa. Posso fazer os moldes, formas com aço carbono ou inox? Vou conseguir soltar com facilidade? Pode. Sabe o que você faz depois? Adesiva. Passa o adesivo ali que você não vai ter problema nenhum. Então você pode criar uns moldes fixos ali. Pensa naquela questão, né? Não deixar ela muito retinha, porque depois pode dificultar se eu consigo abrir ou não desmontar. Passa o adesivo que daí você não vai ter problemas. Deixa eu pegar outra aqui. André Cosmos, quero saber se uma superfície coberta com epóxi líquido pode receber algo quente após seco. Exemplo, uma pia de cozinha com epóxi. Posso colocar uma panela quente por cima? Eu vou falar isso em patologias, mas não tenho por que também guardar muito mistério disso daí não. Basta a gente entender que aquilo depois de seco, né, Jorge? É uma fibra, é um plástico. Se eu colocar algo muito quente ali, aquilo vai derreter. Ela tem uma resistência sim à caloria, mas a gente vai evitar essas situações aí. André Rocha, não conseguir assistir o começo hoje. Para selar a madeira, tem que ser o selador normal de madeira? Não. Selamento é técnica, é a própria resina de baixa espessura que você vai utilizar. Componente A, componente B, mexe pelos 2 minutos normal, não fica segurando resina no potinho, despeja ela na peça e já começa ou rolinho, epóxi, pincel, até uma espátula lisa, dependendo se a peça está bem retinha, bem regular, dá para usar também. A Márcia Ramos, posso fazer em 3 fases o selamento em uma mesa de madeira e deixá-la para uso? Somente com o selamento? Pode ser. O acabamento que ficou ali te agradou, pode deixar só no selamento que já dá um acabamento legal. Se nós temos Facebook, rapaz, eu uso Facebook só por causa da comunidade, eu não tenho Facebook específico meu, não. Mas tem o nosso da Arte em Madeira, a nossa página no Facebook, lá na Arte em Madeira. O vídeo, inclusive, eu postei lá no Facebook, o pessoal que não tem Instagram aí. E aproveitando aqui, enquanto eu seleciono a pergunta para agradecer, nós acabamos aí de bater 8.000 seguidores no Instagram, Augusto. Depois eu vou postar lá num story de agradecimento para vocês aí que nos fizeram chegar nesse marco. Eu queria mesmo agradecer todos vocês aí que estão participando aí e nos seguindo. Beleza? Jonas Lopes, qual os depois resina, quais marcas? Eu não entendi a tua pergunta, meu querido, mas eu vou tentar responder aquilo que eu entendi. Quais marcas de resina que tem, se a gente indica alguma? A gente é muito acostumado, né, Jorge, com a Avipol e com a Red Lise, né? São as resinas aí que a gente utiliza. Qual temperatura devo trabalhar em madeira em umidade? Umidade da madeira abaixo de 18, quase que considerado madeira seca já. Nada acima de 18 você vai aplicar resina ou vai ter problema. Umidade relativa do ar. A do André você pode pular que ele já respondeu. Umidade relativa do ar, pessoal, tempo seco de preferência, umidade tudo abaixo de 60 aí, viu? Em dias úmidos nem pensar, tanto que nem verniz de madeira ou coisa do tipo você pode trabalhar com tempo úmido.
Rafael Pessoa, no molde, posso usar um MDF formicado? Tem risco de ancorar? Ou, mesmo que esteja com fórmica, tenho que adesivar para não ter dificuldades? Tem que adesivar. Você vai utilizar o MDF com fórmica, você vai adesivar, vai vedar tudo certinho para não ter problema. Jocélia Batista, eu colo peças com a resina no momento da vedação? Sim, é o que a gente recomenda. Por exemplo, eu estou trabalhando com tampinhas ou alguma coisa que é leve. Quando eu colocar a resina, aqueles objetos vão flutuar. Então aí eu faço uma camadinha de resina, espero secar, coloco os objetos com um pouquinho de resina, vou espalhando, deixo secar, ancorei aqueles objetos, depois eu venho e preencho tudo. Essa aí, no caso que a Jocélia falou, é a técnica de embutimento de materiais. Posso resinar pedra de mármore ou granito? Pergunta do Roberto. Pode. Joelma Pires, que tipo de madeira foi usada na base do projeto do aparador? No caso ali na base, né, Jorge? Foi usado um molde normal de ACM, tudo, nada do tipo. Só que a madeira que está encapsulada é um IP amarelo. E no caso embaixo ali, é só resina e madeira, que é o tampo mesmo, e o pé é um pé de uma máquina antiga de costura. Soraya Veloso, como faço para selar objetos desidratados? Produtos naturais ali no caso, né? Se você perceber que você consegue trabalhar com um rolinho com pincel, tranquilo. Se não, vai nessa dica que eu falei aí de utilizar o spray para fotografias, que em alguns casos aí com a gente tem dado certo. Mas é bom fazer um pequeno teste antes. Osés Bueno, qual a resistência da resina? Por exemplo, vou encapsular uma madeira fina. Neste caso, a resina sustenta? Muito relativo à sua pergunta. Resistência à resina tem muitas das vezes até maior do que a madeira. Teve caso da gente fazer reverter e eu precisar cortar um canto, a gente força para tentar quebrar ali mesmo, quebra na madeira, mas aonde está emendado a resina ali não quebra. Vai depender do quê? Do tamanho que vai ser essa mesa e a espessura que você está colocando ali para evitar. Se eu colocar, por exemplo, 1 centímetro de resina para uma mesa de 3 de comprimento, aí eu vou ter problemas. Então, ali no caso, depende muito nesses fatores. Mas em relação à resistência, a resina tem uma ótima resistência à questão da compressão aí. O Juscelio Camboim. Esta resina pode fazer adesivo resinado? Para o pessoal que pode fazer adesivo resinado, é o que? Fazer o efeito 3D? Acredito que sim. 3D, dá para com essa resina mesmo que faz, é de baixa espessura, baixa viscosidade. Só que vai mudar qual etapa que você vai pôr o adesivo, né? Na hora né, no molde, não. Você vai pôr o adesivo lá depois. É uma outra técnica, tem outras etapas aí, mas se for ali um selamento, é uma outra técnica ali, mas você pode aplicar no adesivo sim. Gilson Pires, eu fiz uma bancada de concreto, fiz um cimento queimado. Eu posso aplicar a resina? Tenho que remover o cimento? Não. Passou lá dos 28 dias, secou legal, pode selar e resinar por cima. Anderson Miguel, por favor me respondam, posso aplicar em lareiras ecológicas portáteis? O tampo da lareira é de madeira. Ô Anderson, eu vou responder você assim como eu tinha questionado um aluno nosso que trabalha nesse segmento. Ele fez justamente isso. Ele tinha uma bolacha de madeira e a lareira embaixo, ecológica, ficou bem no meio ali. Eu perguntei em relação à caloria, porque afinal de contas eu tenho chama ali, né? Aí ele falou para mim que ele tem a questão do isolamento térmico, que não passa a caloria para a madeira. Então, nesse caso, a resina também não iria sofrer. Ele fez, a gente até falou para ele, olha, se der algum problema, fala para a gente. Por questão de conhecimento, isso já tem alguns meses, até hoje ele não falou, então acredito que deu super certo por questão deste isolamento da lareira. Tudo Rústico pergunta qual a diferença entre alta viscosidade e alta espessura. Viscosidade, se ela é mais grossa ou mais fina, espessura é a altura, camada de aplicação. Anderson Pinheiro, boa noite, Rio de Janeiro. Posso aplicar resina em cima do giz de cera para ficar como pigmento? Pode, a gente faz muito essa técnica, o Jorge adora tudo. Cria-se umas cavidades na madeira, preenche com giz de cera, depois sela normal, aguarda secar o selamento e depois resina.
Tem até um vídeo com passo a passo lá no nosso Instagram, então quem ainda não nos seguiu na rede social, segue lá que vai ter esse conteúdo a mais aí para vocês verem outros tipos de projetos também. Estamos partindo para 1h23 de live. Tá ficando longo já. A última pergunta que entrou, Jorge, marca bem lá, ó, Soraya Veloso. Chegou ali então, acabou por hoje e a gente segue dali. No caso do T-Batman Chaves ali já passou. Vamos lá. Não, vamos dar 2 minutos, né? Quem fizer pergunta em 2 minutos, a gente responde. Pai amado, vou combinar isso com vocês, galera. Pode perguntar aí para o Augusto que a gente segura eles. Mais 2 minutos. 21h26 eu vou anotar a pergunta aqui e vou parar, a gente para de responder. Então aproveita aí, mas não precisa ficar copiando e colando, senão vai bagunçar muito aqui também, beleza? Deixa eu ver aqui, deixa eu só ver aqui, porque tem muita gente copiando e colando. Augusto, isso que me atrapalha mais. O Marcelo pergunta, estou fazendo uma mesa de estudo, posso usar resina de alta viscosidade? Pode, sem problema nenhum. Eu, particularmente, para muito trabalho onde eu vou usar efeito, eu prefiro trabalhar com a de alta viscosidade. Tem um probleminha lá, uma dificuldade um pouco mais em relação à questão das bolhas, mas como eu já sei disso, faço um bom selamento e já me preparo para fazer a extração das bolhas logo após a sua aplicação. Edson Aniel, aguenta calor de lâmpada? Não, coloca LED lá dentro que não tem caloria e está resolvido o seu problema. Renata SN, é possível encapsular papel? Tenho desenhos feitos em papel com canetinha. Sim, entra aquela questão que o papel vai molhar com a resina e eu preciso trabalhar ele ali. No caso, como eu falei, dá para fazer com aquele verniz. Por que eu sei que dá para resinar e encapsular papel? A gente já fez isso com cédulas de dinheiro antigo e ficou um trabalho muito legal. Jocélia Batista, posso colar objetos com resina ou selar ou já colo? Vai na resina, essa é a técnica que a gente recomenda. Porque se você usar um adesivo instantâneo, ele vai colar, ele vai ancorar na hora, bem legal. Quando entrar em contato com a resina, ela fica manchada. A cola quente tende a se soltar. Então, para evitar esses trabalhos aí, a gente recomenda usar a própria resina como se fosse uma cola. Agnaldo, posso usar o eucalipto como madeira? Pode, tem muito trabalho que a gente faz usando a madeira de eucalipto, desde que esteja seca e você observar a limpeza dela sem problema. É isso aí, Augusto, agora sim vou cumprir aí o que eu falei para vocês, vou colocar aqui a última pergunta e depois vou subir para responder o pessoal que já fez perguntas até agora, beleza? A Andressa Santana, tenho que lixar todas as peças e depois selar novamente? Por exemplo, assim, é madeira, você quer dar um bom acabamento, lixei, fiz o selamento, apareceu algum probleminha, você pode dar uma lixada ali para tirar já essas imperfeições para não levar isso para a próxima etapa. Mas que é uma obrigatoriedade lixar todo o processo? Não, é obrigatório você descontaminar. Então passar um paninho com etanol ali em cada uma das etapas é importante. Harlen Gustavo, posso aplicar resina com pistola de pintura? Se você fizer isso, você vai perder o teu equipamento. A parte das mangueiras da pistola ali, porque como ela tem uma alta viscosidade, ela seca muito rápido, o seu tempo de trabalho é curto, vai entupir tudo devido à sua viscosidade, vai perder o seu equipamento. Gabriel, posso resinar pedras com trincos ou fica frágil? Pode resinar sim, só que tenha cuidado, porque eu falo isso quando a gente fala sobre pedras, em relação ao selamento também, porque se ela tem trinco, ela tem ali respiração, bolsões de oxigênio. Então tampa ela certinho com o selamento para evitar as bolhas. Maria Júlia Savaira de Castro Marins. A diferença entre resinamento e encapsulamento. Quero resinar só uma madeira, fazer só uma película de 3 milímetros em cima. Estou resinando. Estou fazendo ali uma river table onde eu tenho um ponto específico ali, estou resinando, porque embaixo eu vou ter madeira, resina, tudo. Estou encapsulando, eu tenho resina por todos os lados. Então o meu orçamento é importante eu levar tudo isso em consideração. Estou fechando a peça, isso é encapsulamento. Outras coisas, outras técnicas é resinar mesmo.
Sobre alta e baixa viscosidade, a gente já explicou aqui, então é só o pessoal assistir aí o replay, porque tem muitas perguntas aqui, Augusto, que estão ali que estão repetidas de assuntos que nós já respondemos aqui, ou que nós já respondemos ontem, então eu vou pular aqui, beleza? E um ali perguntou ali na hora que eu falei do horário que eu tô com má vontade. Pessoal, o que eu menos tenho é má vontade de trabalhar com algo que eu gosto. Eu falo só para não se estender mesmo o horário, tudo, e ficar algo meio cansativo, tá? Então não é má vontade. Justamente por conta disso, a gente acaba que as perguntas, galera, ficam muito repetitivas com temas que nós já respondemos, ou tem pessoas que saem da live, voltam depois e acabam perdendo a pergunta. Então é só voltar lá e assistir o replay depois, ou ficar aí ao vivo acompanhando até a pergunta ser respondida. Mariane Alves, qual resina que eu uso em um molde de silicone? Depende muito. O molde de silicone, a tua resina, indiferente se for alta ou baixa espessura, ela não vai grudar. O molde é feito para isso, para eu conseguir depois desplacar. Mesmo assim, eu recomendo. Utiliza lá uma vaselina em spray. O pessoal que trabalha vendendo aí os produtos tem esse produto para comercializar lá também. E daí, no caso, vai depender da tua altura, da tua espessura que você vai estar fazendo ali. Marília C. Reis. Tem bem um chimarrão ali na foto dela. Selamento é o mesmo que a aplicação de baixa espessura? Não, selamento é como se eu estivesse pintando. Baixa espessura eu tenho lá até 3 milímetros. Selamento é película, beleza? Estou procurando aqui. O Christopher disse que eu pulei a pergunta dele, mas eu não localizei a pergunta. Só localizei aqui falando que eu pulei a pergunta. Então, se fizer aí de novo, eu ainda coloco aqui para responder. Beleza? O pessoal, como está perguntando ali muito sobre alta viscosidade, eu vou selecionar uma pergunta sobre alta e baixa viscosidade e alta espessura de novo, para ficar mais claro isso aí para o pessoal que ainda tem dúvida. Sem problema. Vamos falar então primeiro de espessura, viu, pessoal? Baixa espessura e alta espessura. Baixa espessura desde película, pintar, selamento, tudo isso daí com a resina de baixa espessura. Camadas únicas em até 3 milímetros, tempo de cura 3 dias. Posso fazer mais alto que isso? Posso, desde que eu faça daí camada por camada e aguarde o tempo de cura entre cada uma delas. Resina de alta espessura, parte menor ali, 1 centímetro, menos que isso a resina de alta espessura não seca. E aí, no caso, aplicações únicas em até 5 centímetros. Isso é espessura. Viscosidade, como eu falei, as resinas de alta espessura tendem a ser de baixa viscosidade, produto mais fluido, mais líquido. Quando eu falo de resina de baixa espessura, eu tenho baixa viscosidade e resina alta viscosidade. O que seria uma resina de alta viscosidade? Aquela mesma característica como se fosse um mel, sabe, mais espesso, mais grosso. Então eu vou desenhar, eu consigo fazer as formas, moldar tudo certinho, consigo trabalhar legal. Então, assim, a resina, o componente A, parece um mel mesmo. Depois que eu coloco o endurecedor, ela dá uma afinada, dá uma fluida, que daí eu consigo trabalhar bem legal quando vai deixar escorrer nas laterais, fazer ali efeitos mármores, oceano e entre outras. Resina de baixa viscosidade é mais fluida. Tem uma madeira lá que está cheia de trinca, fissura, quero valorizar aquilo, quero preencher bem, garantir um bom nivelamento, fazer um efeito 3D, entre outras situações, vai ter um molde de contenção ali no caso, resina de baixa espessura. Baixa viscosidade. Augusto, eu vou deixar você passar aí uma olhada nas perguntas, se você quiser responder mais alguma aí que seja pertinente. Em relação aqui ao Eric, que comentou que eu não falo nada, é porque ele não imagina como que é para fazer uma estrutura de uma live dessa aí, que nós estamos ao vivo para várias pessoas, né? Então, para manter, mas eu queria dizer para ele tchau aí, porque eu sou chato mesmo, então ele não precisa mais nos acompanhar no decorrer da jornada aí, beleza? Então, quem tiver algum problema aí, não tem problema, pessoal, mas a gente tem que fazer aqui várias coisas para poder fazer a live fluir, então a gente seleciona as perguntas, o Augusto vai respondendo, a gente organiza de uma forma aqui para poder transmitir o conhecimento melhor para vocês. Pessoal que não tem paciência e quer que a dúvida seja respondida na hora, ou alguma coisa assim, ou que quer conversar comigo aqui, quer que eu fique falando aqui horas, pode aí me contratar, que eu faça uma assessoria VIP aí para ficar conversando com a pessoa, mas para que para a live poder fluir bem,
a gente organiza desse jeito, beleza? E eu quero agradecer imensamente todos vocês que estão nos acompanhando aí nessa jornada. Nós estamos passando para vocês o passo a passo desse projeto, deixando um espaço legal para tirar as dúvidas de vocês. Muita gente que não tem conhecimento nada sobre na área da madeira ou sobre resina ali, então a gente tira essas dúvidas porque são dúvidas ali para iniciantes, é justamente essas pessoas que a gente quer vir aqui ajudar, o pessoal que quer de fato aprender e colocar em prática. E eu quero agradecer a todos vocês que comentaram lá no nosso post e que comentaram e que nos seguiram também nas nossas redes sociais. Quero agradecer, eu fico imensamente feliz aí. Tem um comentário negativo em troca de muitos comentários positivos, muitos comentários lá no Instagram, então a gente sai dessa live aqui com um sentimento de gratidão a todos vocês aí que estão assistindo, beleza? E, Augusto, se tiver mais alguma pergunta aí que você queira responder... Vou responder umas 5 perguntas que eu selecionei aqui, que são vários temas voltados para a mesma parte. Então, não vou falar nome específico de pessoas e nada do tipo. Vamos lá, primeiramente sobre o chão. É o mesmo produto, só que é outra técnica de aplicação. Como tanto eu ou o Jorge não trabalha voltado para a parte de aplicação no chão, fica complicado a gente entrar neste mérito, passar alguma etapa errada para vocês e você ter alguma dificuldade. Mas o que eu recomendo? Tem muita galera no YouTube mostrando os trabalhos deles voltado nessa parte do chão. Catalisação de resina, espalhamento, tirar bolhas, a técnica é, bem dizer, a mesma. Muda lá os procedimentos e as etapas, tudo. Então vamos ficar atento quanto a isso daí, para que daí você não tenha nenhum problema. Se eu falar para você, olha, a gente faz assim, pode ser que a gente fale alguma coisa errada, a gente não trabalha com esse tipo de trabalho. Amanda França, olha, eu não sei se você já respondeu sobre quais são os tipos de madeira que pode ser usado para esse trabalho, tipo uma madeira de uma mangueira. Como eu falei, Amanda, minha preocupação com a madeira é se ela está seca e se ela está limpa. Certo? Estando nessas condições, não tem uma contraindicação. Beleza? Feito isso daí, tá tranquilo. Outra pergunta ali, o companheiro falou, posso usar vaselina? Quando eu falo vaselina, é vaselina industrial. Não é aquela vaselina de farmácia usada para curativos, porque aquela vaselina é a base de água. E a água, ao entrar em contato com a resina, pode dar uma reação negativa e isso dá um problema. O que o fabricante ela vende é uma vaselina líquida em spray, que você borrifa. Tem alguns vídeos na internet, o pessoal usando isso daí em molde, é bem bacana, ajuda bastante aí na hora de você fazer esse tipo de trabalho. Legal? Em relação a matérias orgânicas, a companheira perguntou sobre flores, tudo. O que eu recomendo lá no começo? Usa as artificiais no começo. Por quê? Você vai conseguir pegar as manhas, fazer o seu trabalho. Depois, começa a pesquisar sobre técnica de desidratação de flores. Se eu pegar essa rosa do jeito que ela está e jogar a resina, pode ser que ela murche, pode ser que ela fique meio molhada, solte as suas pétalas. Então, fica atento a isso primeiro. Começa a fazer com as artificiais, vai evoluindo. Pegou confiança na resina? Vou partir para um processo de desidratação e aí eu vou colocar outro tipo ali de produto no meio. Em relação à questão das luminárias, pessoal, o trabalho, esses trabalhos menores, artísticos, é paciência. Faz uma camada, preenche, coloca um outro objeto, preenche mais um pouco, coloca outro projeto, vai subindo até você chegar lá à altura que eu quero. Vou fazer uma resina de 10 metros de altura, vai por camadas, vai com calma. Perguntaram se eu posso colocar areia no meio, pedras, pode, vai fazendo. O que da areia eu acho legal fazer? Eu faço uma camadinha ali, já até pigmentada, numa cor areia, num palha mais clarinho, depois eu polvilho a areia por cima com umas conchinhas, bato, tiro o excesso ali, deixo secar, depois eu vou lá e jogo resina por cima ali, beleza? E no caso do Celso, como que é feito as ranhuras para o giz de cera? Posso usar formão, posso usar lá uma tupia, posso esculpir com pirógrafo, mas no nosso caso, do que nós temos gravados lá, é a famosa máquina de Lindenberg com efeitos fractais. Pesquisa isso na internet que você vai ver que é muito legal. Como é uma máquina que entra eletricidade, eu sou totalmente leigo com eletricidade, então não tem como eu ensinar você a fazer. Mas uma dica, essa máquina você encontra pronta na internet para comprar.
Beleza, Augusto, estou fechando aqui as perguntas, então encerrei aqui a visualização dos comentários. Acredito que a gente tirou bastante dúvidas hoje, né, pessoal? Amanhã, como é um tema ali sobre os pigmentos que nós utilizamos, como que foi feita ali a aplicação da resina de autoespessura, o efeito também que eu fiz ali já de secagem da resina, então aguardei um tempo ali depois da resina aplicada para daí vir fazendo o efeito. Vamos passar também sobre o desmolde e as patologias. Nós vamos também deixar, amanhã tem muito conteúdo e nós vamos deixar um tempo para perguntas e respostas também, para poder tirar as dúvidas que vocês tiverem ali na aplicação dos efeitos, beleza? Na aplicação da resina e na aplicação do efeito no meio da resina. Então, quero agradecer a todos vocês aí que participaram, estiveram conosco aí no segundo dia da jornada, o pessoal que vai assistir o replay também, quero que assistam aí, depois acompanhem amanhã ao vivo aqui para poder responder as perguntas. A gente sempre deixa esse espaço aberto para poder responder as perguntas relacionadas ao dia. Então, amanhã, com certeza, vão surgir muitas dúvidas aí relacionadas à aplicação da resina e à aplicação do efeito lá, depois da resina já tendo secado ali, tendo um tempo de secagem. Então, se você vai ter dúvida, assiste ao vivo aqui, que com certeza a gente vai estar respondendo para vocês, beleza? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês aí. Desculpa qualquer coisa, como às vezes não dá tempo, né, Jorge, de responder a todos aí. Então a gente tenta deixar a live aí mais fluida possível para vocês, por isso que a gente segue essa metodologia, né? A gente começa desde o básico, que foi ali o orçamento, que na verdade eu falei para vocês, é o mais importante, é o planejamento. É igual pintar uma casa, você tem que arrumar a parede, tem que lixar a parede, maciar a parede, pintar é o de menos. Vocês vão ver que amanhã, se você tomou cuidado com essas duas lives, tomou cuidado com essas etapas, resinar vai ser a fase mais tranquila. Beleza? Pessoal, muito obrigado a todos vocês e até amanhã. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, boa noite e até amanhã na nossa terceira live para vocês acompanharem as aplicações de resina.